Meu pai deu nosso negócio para o namorado da minha irmã e ficou do lado dele, então fiquei em silêncio até que voltei e virei o jogo, mudando o mundo deles. Eu, um homem de 31 anos, trabalho no negócio de pesca comercial da minha família desde que era literalmente um adolescente. Meu avô começou, meu pai expandiu, e eu deveria ser o próximo na linha, até que deixei de ser. Nosso negócio de família é uma operação de pesca comercial que existe há mais de 50 anos. Meu avô começou com apenas um barco e construiu uma frota de 8 embarcações que abastecem restaurantes de frutos do mar em 3 estados. Eu praticamente cresci nesses barcos. Lembro-me de ter 8 anos de idade, acordando às 4 da manhã para ir com meu pai até o cais, observando os homens prepararem os barcos enquanto o sol nascia. Aos 12 anos, eu já conhecia todas as espécies de peixes que pescávamos e quanto valiam por quilo. Aos 16, ajudava a gerenciar os cronogramas da tripulação durante o verão e, aos 22, enquanto meus colegas da faculdade conseguiam estágios e empregos de escritório, eu já cuidava dos relacionamentos com nossos principais clientes enquanto concluía meu diploma em administração de empresas. Tenho 1,88 m de altura, passo a maioria das manhãs na academia e sempre fui o cara em quem meu pai, um homem de 59 anos, confiava quando as coisas desandavam. No ano passado, quando um de nossos barcos teve uma pane no motor a 80 km da costa, fui eu quem organizou a operação de resgate, providenciei o envio de uma peça de reposição por helicóptero e salvei uma carga de $200 mil de estragar. Esse é o tipo de resolução de problemas que eu oferecia todos os dias. Minha irmã Vanessa, uma mulher de 28 anos, nunca demonstrou interesse pelo negócio. Enquanto eu aprendia na prática e me matava nos barcos, ela vivia mudando de curso na faculdade e tentando se encontrar. Primeiro foi psicologia, depois comunicação, depois marketing. Por fim, ela escolheu design gráfico, mas não fez muito com o diploma. Eu não a culpo, nem todo mundo tem perfil para a correria de um negócio familiar, mas eu era aquele que estava lá, que conhecia todos os clientes pelo nome, que sabia a margem de lucro de cada espécie que pescávamos, que já havia trabalhado pessoalmente com cada capitão da nossa frota. Namorei de forma intermitente ao longo dos anos, mas nada sério. O negócio sempre foi meu compromisso principal. Minha última namorada terminou comigo porque disse que eu era casado com o trabalho. Talvez seja verdade, mas quando você dedica seu coração e alma a algo por toda a vida, isso se torna parte de você. Então, quando meu pai convocou uma reunião de família há 2 anos, imaginei que ele finalmente estava pronto para falar sobre plano de sucessão. Eu vinha sugerindo discretamente isso há meses, mencionando que tinha ideias para expandir nossa rede de distribuição e modernizar alguns dos nossos processos sem perder o toque pessoal que nos tornava especiais. Todos nós nos reunimos na sala de jantar da casa dos meus pais, a mesma casa em que cresci, com fotos de pesca e peixes empalhados cobrindo as paredes. Mamãe, uma mulher de 57 anos, tinha preparado sua famosa sopa de mariscos, e mesmo sendo uma noite de terça-feira, parecia uma ocasião especial. Meu pai pigarreou como sempre faz antes de dizer algo importante. Decidi me afastar das operações diárias, ele anunciou. Justo, pensei. Ele trabalhou duro a vida toda, construiu sobre o que seu pai começou e merecia aproveitar seus anos mais velhos. Ele estava se aproximando dos 60 e ainda trabalhava 12 horas por dia às vezes. Sentei-me mais ereto, pronto para ouvir sobre minhas novas responsabilidades. Mas então ele jogou uma bomba no meu colo. E estou colocando Todd no comando como novo gerente de operações. Todd, o namorado da minha irmã há 18 meses, o empreendedor de 33 anos que nunca manteve um emprego por mais de 1 ano. O cara apareceu de mocassim no nosso cais da primeira vez. Pelo amor de Deus, na primeira visita à marina ele perguntou se o diesel que usamos nos barcos era ecologicamente correto. Eu quase caí na risada. Olhei para minha irmã, que estava radiante e apertando a mão do Todd. Todd ficou ali com aquele sorriso satisfeito, balançando a cabeça como se já soubesse de tudo. Todd tem ideias novas, meu pai continuou, alheio ao meu choque. Ele tem um MBA e precisamos de alguém com uma perspectiva diferente. Depois descobri que o MBA do Todd era um certificado online que custava $2.000 e levou 6 semanas para ser concluído. Mas naquele momento eu estava tão atônito que nem consegui fazer perguntas. Pai, consegui finalmente dizer, o Todd não sabe nada sobre pesca comercial. É exatamente por isso que precisamos dele, respondeu meu pai, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Ele não está preso às convenções do setor. Ele pode enxergar oportunidades que estamos perdendo. Olhei para minha mãe esperando um apoio, mas ela apenas me lançou aquele olhar que sempre dá quando não quer contrariar meu pai em público.
Vanessa me encarava como se eu tivesse insultado o primogênito dela. Tentei não demonstrar o quanto estava arrasado, não queria parecer o filho invejoso, então assenti com a cabeça e parabenizei Todd, que exibia um sorrisinho presunçoso que me deu vontade de jogá-lo no mar. Depois do jantar, puxei meu pai para o escritório dele, o mesmo cômodo onde ele me ensinou a amarrar nós de pesca quando eu era criança. Você não acha que alguém que conhece o negócio deveria estar no comando? Perguntei, tentando manter a voz firme. Você quer dizer você? Ele rebateu com uma sobrancelha levantada. Tenho administrado metade da operação há anos, pai. Conheço nossos clientes, nossa frota, nossas equipes. Sou eu quem cuida das contas do Nordeste, que representam 40% da nossa receita. E esse é exatamente o problema, Jake. Você está preso demais aos velhos hábitos. Todd tem uma visão de modernização. Que visão? Ele nunca nem trabalhou neste setor. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Filho, às vezes, olhos novos enxergam o que a gente não vê. Dê uma chance a ele. Ele tem boas ideias para expandir nossa presença online. Presença online, pai? Nosso negócio é baseado em relacionamentos. Nossos clientes compram de nós porque confiam, porque provamos ser confiáveis por décadas. Isso não vem de um site ou de redes sociais. O mundo está mudando, Jake. Precisamos mudar com ele. Eu deveria ter insistido mais naquele momento. Deveria ter explicado exatamente por que aquilo era uma péssima ideia. Mas eu respeitava demais meu pai. Pensei que talvez ele tivesse enxergado algo em Todd que eu não via. Grande erro. 6 meses depois, nosso negócio outrora sólido estava afundando rapidamente. Perdemos a Fleming Seafood, um cliente que tínhamos há 25 anos. Depois foi a Coastal Cuisine, outra conta importante. O capitão Mike, que estava conosco desde que eu usava fraldas, pediu demissão junto com outros 2 capitães veteranos. Eu ainda estava cuidando dos clientes da Costa Leste, que felizmente continuavam lucrativos. Toda manhã, eu acordava às 4h30, ia para a academia por 1 hora e chegava ao cais às 6h30 para garantir que os barcos saíssem no horário. Depois, ia para o escritório atender ligações, gerenciar remessas e resolver problemas. Basicamente fazia tudo o que sempre fiz, mas agora com o desafio extra de lidar com as melhorias de Todd. Uma dessas melhorias era um novo sistema de rotas que não fazia o menor sentido se você entendesse qualquer coisa sobre navegação costeira ou eficiência de combustível. Outra era um pacote de software que custou $50.000 e supostamente deveria otimizar as operações, mas só complicava tudo e vivia travando. Depois teve o novo logotipo e o site redesenhado, que custaram $30.000 e não geraram absolutamente nenhum novo negócio. Mas toda vez que eu entrava na sede, a mudança mais perceptível era o ambiente. Parecia uma casa funerária. As pessoas pareciam miseráveis, tensas, como se estivessem esperando a próxima demissão. Todd demitiu 2 dos nossos funcionários de escritório que estavam conosco há anos e os substituiu por seus amigos, que passavam mais tempo no celular do que trabalhando. Um dia, Ray, nosso gerente de manutenção da frota há mais de 20 anos, me puxou de lado depois que terminei o inventário. Ray é o tipo de cara que conserta qualquer coisa com motor, o tipo de pessoa que vale ouro no nosso negócio. Suas mãos estão permanentemente manchadas de graxa e ele tem um bronzeado constante de tantos anos no mar. Jake, isso aqui tá indo pro inferno, sussurrou, olhando por cima do ombro para garantir que ninguém escutasse. O Todd não sabe a bunda da mão. Mudou as rotas e agora estamos queimando mais combustível, afastou metade dos trabalhadores do cais e contratou 3 amigos da faculdade que não sabem absolutamente nada sobre pesca comercial. E o que meu pai diz sobre tudo isso? Perguntei, já imaginando a resposta. Ray apenas balançou a cabeça. Seu pai quase não aparece mais. Todd diz que está tudo ótimo, mostra uns gráficos bonitos, e seu pai acredita. E os capitães que saíram? Meu pai deve ter perguntado sobre isso. Todd disse que eles eram resistentes à mudança e que precisávamos de capitães mais jovens. Chamou eles de dinossauros, acredita? E seu pai engoliu essa, mesmo sabendo que esses dinossauros foram os responsáveis por manter essa empresa viva durante tempestades, recessões e tudo mais por 5 décadas. Eu tentava manter a calma, mas por dentro estava em fúria. Passei toda a minha vida adulta ajudando a construir esse negócio, aprendendo cada detalhe, conquistando o respeito das nossas equipes e clientes. Agora tudo estava sendo destruído, e meu pai deixava isso acontecer. Naquela tarde, tentei ligar para Fleming Seafood, esperando descobrir o verdadeiro motivo pelo qual nos deixaram.
O dono, Sam Fleming, sempre foi direto comigo. Jantamos um na casa do outro, e vi os filhos dele crescerem. Jake, disse ele ao ouvir minha voz. Faz tempo. Pois é, Sam. Ouvi dizer que vocês não compram mais de nós. Houve uma pausa. Olha, não queria criar confusão, mas aquele novo cara, o Todd, é um problema. Primeiro, aumentou nossos preços sem aviso. Depois, bagunçou 3 entregas seguidas. Quando liguei para reclamar, ele basicamente me disse que, se eu não gostasse, podia procurar outro fornecedor. O quê? Senti minha pressão subir. Sim. Disse algo sobre como vocês estavam subindo de mercado e não podiam mais atender clientes sensíveis a preço. Jake, fazemos negócios há 25 anos. Seu avô costumava entregar nossos pedidos pessoalmente. Isso foi um tapa na cara. Pedi desculpas com toda a sinceridade, mas o estrago estava feito. Sam já havia assinado o contrato com outro fornecedor. Liguei para outros 3 ex-clientes e ouvi histórias semelhantes. Todd estava destruindo sistematicamente relacionamentos que levaram décadas para construir. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando no meu avô, em como ele construiu esse negócio do zero, em como ele ficou orgulhoso quando meu pai assumiu e expandiu, e em como os dois ficaram orgulhosos quando eu entrei. E agora, algum fanfarrão arrogante que não sabia nada sobre nosso setor estava destruindo tudo em questão de meses. Decidi que era hora de conversar com meu pai, conversar de verdade com ele. Após algumas noites sem dormir, decidi confrontá-lo. Sempre tivemos uma relação complicada. Ele é do tipo à moda antiga, que demonstra afeto ensinando a amarrar nós ou consertar um motor, não dizendo eu te amo. Mas eu sabia que ele se importava com o legado que meu avô construiu. Encontrei-o sozinho no escritório principal num domingo. Ele estava lidando com alguns papéis, provavelmente tentando entender a bagunça que o Todd estava criando. Assim que mencionei os problemas da empresa, sua linguagem corporal mudou. Mandíbula travada, ombros tensos, o jeito dele quando está encurralado. Pai, precisamos conversar sobre o que está acontecendo com a empresa. Está tudo bem, Jake. Sempre há um período de adaptação com nova gestão. Não está tudo bem, pai. Perdemos 5 clientes importantes em 6 meses. 3 dos nossos melhores capitães pediram demissão. Nossos custos com combustível estão nas alturas por causa das novas rotas do Todd. O Todd está inovando, disse ele secamente. Mudanças são difíceis para as pessoas. Inovação é ótimo, mas ele está perdendo clientes que temos há décadas. Os capitães estão abandonando o barco. Nossos custos de combustível subiram 30% por causa do novo sistema de rotas, que não faz sentido algum se você entende qualquer coisa sobre navegação costeira, o que o Todd claramente não entende. Meu pai suspirou aquele suspiro pesado que conheço desde sempre. Todo novo gerente comete erros, Jake. Eu cometi vários quando assumi do seu avô. Isso não é sobre curva de aprendizado, pai. O negócio está sangrando dinheiro. O capitão Mike disse que o Todd mal sabe a diferença entre a proa e a popa, e mesmo assim está tomando decisões sobre a operação da frota. Foi quando a expressão do meu pai endureceu. Então é isso. Você está com ciúmes porque não coloquei você no comando. Aquilo foi como um soco no estômago. Isso não é sobre mim, pai. É sobre preservar o que o vovô construiu, o que você construiu, o que eu ajudei a construir na última década. Você acha que eu não sei o que é melhor para essa empresa? Estou comandando isso desde antes de você nascer. Então por que você não enxerga o que o Todd está fazendo? Você conversou com algum dos nossos clientes? Perguntou por que estão saindo? Falou com os capitães para entender por que estão se demitindo. Meu pai remexeu alguns papéis na mesa. O Todd explicou tudo isso. Os clientes que saíram eram exigentes demais e pouco lucrativos. Os capitães não se adaptaram aos novos sistemas. E você acredita nisso, pai? Conversei com o Sam Fleming ontem. O Todd disse a ele que estávamos subindo de patamar e não podíamos mais atender clientes sensíveis a preço. O Sam está conosco há 25 anos. O vovô entregava peixe pessoalmente para ele. Os tempos mudam, Jake. Nem todo cliente antigo se encaixa no nosso novo modelo de negócios. Que novo modelo de negócios? Perder dinheiro? Afastar clientes fiéis? Expulsar funcionários experientes? Eu mal conseguia controlar o tom de voz. Meu pai se levantou, o rosto vermelho. Chega!
Ainda sou o dono dessa empresa e eu tomo as decisões. O Todd está nos levando para a era moderna, goste você ou não. Mas ele não me ouvia. Descartava todas as minhas preocupações. Tinha uma desculpa para cada problema. Todd só precisava de tempo. Os clientes que saíram eram exigentes demais de qualquer forma. Os capitães que se demitiram estavam resistindo às mudanças necessárias. Saí de lá me sentindo como se estivesse enlouquecendo. Meu pai sempre foi um homem de negócios inteligente, com bons instintos. Como ele não conseguia ver o que estava acontecendo? Naquela noite, o capitão Mike me ligou. O capitão Mike estava na nossa empresa há mais de 30 anos. Ele me ensinou a navegar, a ler o tempo, a encontrar peixes quando todos voltavam de mãos vazias. Ele fazia parte da empresa tanto quanto os próprios barcos. Jake, preciso te contar uma coisa que não podia dizer enquanto ainda trabalhava lá. Acho que o Todd está desviando dinheiro. Os números não batem e, de repente, ele está dirigindo um Audi novo em folha e levou a Vanessa para as Bahamas no mês passado. Meu sangue gelou. Isso não era apenas incompetência. Isso podia ser fraude. Mas quem acreditaria em mim se eu levantasse essa suspeita? Eu só pareceria o filho amargurado que foi deixado de lado. Você tem alguma prova, Mike? Nada concreto. Mas vi uns papéis na mesa dele uma vez, faturas de uma empresa que nunca ouvi falar. Quando perguntei, ele ficou todo defensivo e disse que não era da minha conta. Essa empresa estava recebendo $5.000 por mês por serviços de consultoria. Você já viu alguém dessa empresa em nossos escritórios? Alguma evidência de que estavam realmente prestando algum serviço? Não. Nunca vi ninguém. Nunca ouvi falar de nenhuma consultoria sendo feita. Mas aqui está o detalhe, pesquisei sobre a empresa depois. Está registrada no nome do cunhado do Todd, do primeiro casamento dele. Agora as peças começaram a se encaixar. O Todd não era apenas incompetente, ele estava ativamente roubando de nós, da minha família, do negócio que meu avô e meu pai construíram ao longo de mais de meio século. Mas eu sabia que só suspeitas não seriam suficientes para convencer meu pai. Eu precisava de provas. Provas concretas. E precisava descobrir o quão grave era o dano antes que fosse tarde demais. Pensei que talvez minha irmã ouvisse a razão, então a convidei para almoçar. Enorme erro. Nos encontramos em um restaurante japonês perto do apartamento dela. Vanessa chegou com 15 minutos de atraso, parecendo irritada por eu ter atrapalhado o dia dela. Ela sempre foi a caçula da família, aquela para quem todos davam desculpas. Sobre o que é isso, ela perguntou, sem nem se dar ao trabalho de dizer oi. Tenho uma reunião às 2. É sobre o negócio, Vanessa. As coisas não vão bem. Ela revirou os olhos. Lá vem você de novo. Você nunca deu uma chance ao Todd. Desde o primeiro dia você o mina porque acha que merece comandar a empresa. Tentei manter a calma. Isso não é sobre quem merece o que, é sobre a saúde da empresa. Você viu os números ultimamente? Perdemos 3 clientes importantes, nossos melhores capitães pediram demissão e há questões sérias sobre as finanças. O rosto dela ficou vermelho. O que isso quer dizer? De onde o Todd tirou dinheiro para aquele Audi? Ou para a viagem às Bahamas? O último emprego dele foi numa startup falida que nem pagou o último salário. Ela se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Como você se atreve? O Todd pegou um empréstimo para o carro, e a viagem foi com milhas do cartão de crédito. Você só está inventando mentiras porque não aguenta o fato de que papai confia mais nele do que em você. As pessoas no restaurante estavam olhando agora. Mantive minha voz baixa. Vanessa, não estou tentando atacar você ou o Todd. Estou preocupado com a empresa, com o legado do papai, com os funcionários que dependem de nós para viver. Ah, por favor. Você é um mártir. Sempre age como se fosse o único que se importa com a família. O Todd está levando a empresa para o século XXI, e você não aguenta porque isso significa que você não é tão essencial quanto pensava. Aquilo doeu, mas continuei. O Todd explicou por que nossos lucros caíram 40% desde que ele assumiu? Ou por que perdemos a conta da Coastal Cuisine, que representava 15% da nossa receita anual? Aqueles clientes antigos estavam nos segurando. O Todd está focado em restaurantes de alto padrão que pagam melhor. Exceto que isso não está acontecendo. Não estamos conseguindo esses clientes de alto padrão, e estamos perdendo os confiáveis que temos há anos.
Ela pegou a bolsa e se levantou. Não vou mais ouvir isso. Você está apenas com ciúmes e ressentido porque papai vê algo especial no Todd que não vê em você. Ela saiu furiosa do restaurante, me deixando com 2 refeições intocadas e um nó no estômago. Nunca tinha visto minha irmã assim. Ela sempre foi a pacificadora da família, a que via os 2 lados. Agora estava completamente cega quando se tratava do Todd. Mais tarde naquela noite, ela me mandou uma mensagem: fique longe do negócio. E fique longe de mim e do Todd. Você é tóxico e o papai concorda comigo. Foi aí que percebi que estava realmente sozinho nessa luta. Passei os dias seguintes reunindo informações. Conversei com mais ex-funcionários, clientes que nos deixaram e até alguns de nossos fornecedores. O quadro que surgiu era pior do que eu imaginava. Todd tinha afastado não apenas nossos clientes, mas também nossos fornecedores. Ele atrasava pagamentos, tentava renegociar acordos antigos e até ameaçava levar os negócios para outro lugar se eles não baixassem os preços, sem perceber que, no nosso setor especializado, nem sempre havia alternativas. Um dos nossos mecânicos de barco, Dave, me contou que Todd estava cortando custos da manutenção para economizar. Ele nos mandou esticar as trocas de óleo, fazer as peças durarem mais. Isso é perigosíssimo num barco comercial. Você sabe disso melhor do que ninguém, Jake. E eu sabia. Já estive num barco quando o motor falhou a 160 km da costa. Tivemos sorte que a guarda costeira chegou antes de uma tempestade. Cortar custos na manutenção não era apenas uma péssima prática de negócios, podia custar vidas. Mas quanto mais eu descobria, mais me sentia encurralado. Meu pai não me ouvia, minha irmã tinha se voltado contra mim, e enquanto isso, o Todd estava destruindo sistematicamente tudo que minha família construiu. Decidi que restava uma única opção: confrontar o Todd diretamente. Mandei uma mensagem para ele, pedindo para nos encontrarmos num café perto da marina. Ele concordou, provavelmente achando que poderia contornar tudo com seu charme falso. Passei os dias anteriores reunindo informações, conversando com ex-funcionários, revisando os documentos financeiros aos quais ainda tinha acesso, falando com clientes que se afastaram. Fui preparado com fatos, não só com suspeitas. Todd apareceu 20 minutos atrasado, usando óculos de sol de grife e aquele sorriso constante. Jake, meu irmão. Que manda, parceiro? Tentou me dar aquele abraço de brother. Permaneci sentado. Vamos parar com essa palhaçada, Todd. Eu sei o que você está fazendo com a empresa. O sorriso dele perdeu alguns watts. Olha, eu entendo. Mudanças são difíceis. Seu pai me avisou que você teria dificuldade em se ajustar à nova direção. Nova direção? Ri. É assim que você chama perder 40% dos nossos clientes? Ou ter 3 capitães pedindo demissão, todos com mais de 15 anos de casa? Ou talvez a nova direção seja os $43.000 que sumiram do fundo de manutenção, justo antes de você comprar seu Audi? O sorriso sumiu por completo. Você não sabe do que está falando. Eu cresci nesse negócio, Todd. Sei exatamente do que estou falando. Sei que estamos operando no vermelho pela primeira vez em 30 anos. Sei que você contratou seu colega de quarto da faculdade como nosso novo contador, mesmo ele não tendo nenhuma experiência com pesca comercial. E sei que meu pai transferiu 30% da empresa para você sem me avisar. Essa última parte era um palpite, baseado em algo que o capitão Mike mencionou, mas a reação do Todd confirmou. Seu pai reconhece talento quando vê. Todd disse, inclinando-se para a frente. Talvez, se você não fosse tão preso ao passado, ele teria escolhido você. Esse negócio foi construído com esses velhos hábitos, relacionamentos, confiança, conhecimento. Coisas que você não entende. O rosto de Todd escureceu. Olha, Jake. Eu entendo que você esteja chateado, mas o negócio está mudando, evoluindo. Seu pai percebe isso, mesmo que você não perceba. E deixa eu ser bem claro, essa empresa não é mais só do seu pai. Agora também é, em parte, minha. Então, a menos que você queira criar um drama familiar enorme que vai partir o coração do seu pai, eu sugiro que se afaste e me deixe fazer meu trabalho. Eu queria socar aquele rosto convencido. Mas, em vez disso, apenas me levantei, ficando imponente sobre ele. Isso não acabou, Todd. Meu avô e meu pai construíram essa empresa com trabalho duro e integridade. Eu não vou deixar você destruí-la com sua incompetência e ganância. Ao sair, ele gritou atrás de mim,
Seu pai já escolheu um lado, Jake. Não piora ainda mais para você. Passei o caminho de volta para casa repetindo a conversa na cabeça. Todd basicamente admitiu que meu pai havia dado a ele uma participação no negócio, o negócio da minha família, o negócio em que trabalhei a vida toda, e fez isso sem sequer me contar. Foi como uma traição suprema, não apenas do meu pai, mas de toda a família. Eles me deixaram de lado por um charlatão bem falante que estava drenando a empresa. Quando cheguei em casa, soquei meu saco de pancadas por 1 hora até meus nós dos dedos ficarem em carne viva, depois tomei um banho gelado e tentei pensar com clareza. Eu tinha 2 opções: continuar lutando uma batalha perdida, tentando salvar um negócio que os próprios donos, minha família, pareciam determinados a destruir, ou poderia simplesmente sair, focar no meu próprio futuro e deixar que lidassem com as consequências de suas decisões. O lutador dentro de mim queria ficar e lutar até o fim, mas o realista sabia que, sem o apoio do meu pai, sem a compreensão da minha irmã, eu só estaria batendo cabeça contra a parede. Decidi fazer uma última tentativa de salvar o negócio. Eu conseguiria provas concretas da má gestão de Todd e da possível fraude, evidências tão incontestáveis que nem meu pai poderia ignorar. Passei a semana seguinte organizando tudo. Conversei com Marcos, um velho amigo da família que é contador e já trabalhou para nossa empresa ao longo dos anos. Ele me ajudou a acessar os registros financeiros da empresa, que meu pai, tecnicamente, nunca havia me bloqueado. O que encontramos me deu náuseas. Em apenas 8 meses, Todd havia tomado $120 mil em empréstimos para desenvolvimento de negócios, sem uso claro dos fundos, contratou 4 amigos em cargos inventados com salários que totalizavam mais de $300 mil, redirecionou nossa frota de uma forma que aumentou os custos com combustível em 42%, perdeu 5 dos nossos 8 maiores clientes, colocou o cartão de crédito da empresa em seu nome e acumulou $67 mil em gastos em restaurantes, lojas de eletrônicos e hotéis de luxo. E o pior de tudo, meu pai realmente havia assinado a transferência de 30% da empresa para Todd, com a opção de ele comprar mais 30% por uma avaliação ridiculamente baixa dentro de 3 anos. Os documentos tinham sido elaborados pelo tio de Todd, que, coincidentemente, era advogado empresarial. Marcos estava com uma expressão sombria enquanto revisávamos os papéis. Jake, isso é ruim. Muito ruim. Se continuar assim, a empresa estará falida dentro de 1 ano. Tem algo ilegal aqui? Algo que possamos usar para anular o contrato. Marcos apontou várias transações suspeitas. Esses pagamentos para a Atlantic Consulting Group, essa empresa parece não existir fora do papel. Está registrado em um endereço que, na verdade, é uma loja da UPS. E essas compras de equipamentos, os valores parecem inflados e não há sinal de que os equipamentos tenham chegado às instalações. Então ele está desviando dinheiro. Parece que sim. Mas provar isso legalmente exigiria uma auditoria forense e provavelmente um processo judicial. Isso vai ser feio. Imprimi tudo e fui ver meu pai em casa. Encontrei-o na oficina, onde ele sempre vai para pensar. Estava trabalhando em uma maquete do nosso primeiro barco de pesca, o mesmo com que meu avô começou o negócio. Pai, precisamos conversar sobre o Todd. Ele olhou para cima, com a expressão teimosa que conheço bem. Jake, pensei que já tínhamos resolvido isso. Você precisa ver esses documentos, disse, colocando-os na bancada. O Todd está drenando a empresa. Está desviando dinheiro para ele e para os amigos. Destruiu relações com clientes que levaram décadas para construir. No começo, meu pai tentou descartar tudo. Esses são apenas percalços de crescimento. Toda transição de liderança tem obstáculos. Percalços de crescimento não custam centenas de milhares de dólares. Pai, olhe isso. Pagamentos para uma empresa de consultoria falsa, que na verdade pertence ao cunhado do Todd. Compras de equipamentos inflacionadas para itens que nunca recebemos. Gastos pessoais no cartão da empresa. À medida que eu mostrava documento após documento, planilha após planilha, as defesas dele começaram a ruir. Quando mostrei os gastos de um resort de luxo nas Bahamas no cartão da empresa, ele finalmente ficou em silêncio. Após uma longa pausa, olhou para mim com olhos cansados. O que você quer que eu faça, Jake? Eu assinei um contrato. Dei minha palavra. Sua palavra para um vigarista não significa muito, pai. Precisamos falar com um advogado e ver se conseguimos anular o contrato com base em fraude. Ele balançou a cabeça. Isso destruiria a família. Sua irmã está apaixonada por ele. Estão falando em se casar.
Então você prefere deixar o Todd destruir tudo que você e o vovô construíram? Tudo pelo qual eu trabalhei minha vida inteira. Meu pai desviou o olhar. Preciso de tempo para pensar. Isso é muita coisa para processar. Deixei os documentos com ele, esperando que finalmente ele abrisse os olhos. Mas, enquanto eu dirigia para casa, tive a sensação terrível de que já era tarde demais. Os danos talvez fossem irreversíveis. No dia seguinte, meu pai ligou e pediu para eu ir ao escritório. Quando cheguei, fiquei chocado ao ver Todd sentado com ele, junto com minha irmã. Jake, disse meu pai, com a voz artificialmente formal. Conversei com o Todd sobre suas preocupações, e ele me explicou tudo de forma satisfatória. Todd estava novamente com aquele olhar presunçoso. Minha irmã me olhava com raiva. Explicou o que exatamente? Perguntei, a raiva crescendo. Como ele está desviando dinheiro? Como está afastando nossos melhores clientes? Essas são acusações sérias, disse Todd, com a voz calma, mas com um tom de ameaça. Acusações que podem ser consideradas difamação se você começar a espalhá-las. Meu pai levantou a mão. Ninguém está acusando ninguém de nada. Houve algumas decisões financeiras incomuns, mas Todd explicou todas. As taxas de consultoria foram para pesquisas de mercado. As compras de equipamentos foram feitas com um novo fornecedor que ofereceu melhor qualidade. E você acredita nisso? Pediu para ver a tal pesquisa de mercado? Verificou se os equipamentos realmente chegaram? Chega, Jake, minha irmã interveio. O Todd está se esforçando ao máximo para modernizar esse dinossauro de empresa, e tudo o que você fez foi sabotá-lo o tempo todo. Olhei para cada um deles. Meu pai evitando meu olhar, minha irmã na defensiva e furiosa, Todd triunfante. Naquele momento, percebi que tinha perdido, não só a batalha, mas a guerra inteira. Acabou para mim, disse baixinho. Vocês fizeram sua escolha. Espero que funcione. Saí do escritório. Saí da empresa. Saí daquele capítulo da minha vida. Foi a coisa mais difícil que já fiz, deixar para trás tudo o que construí. Mas às vezes, a única maneira de preservar sua sanidade é deixar tudo para trás. Fiz o que qualquer homem digno faria. Segui em frente e me concentrei em construir minha própria vida. Aceitei um emprego na Harborside Seafood, um de nossos antigos concorrentes. Em 6 meses, eu era diretor de operações e trouxe vários dos nossos antigos clientes comigo. Embora quisesse simplesmente esquecer o negócio da família, não consegui evitar acompanhar as novidades através do rei, que ainda trabalhava lá e me dava atualizações de vez em quando. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Todd comprou outro carro de luxo. Minha irmã começou a postar fotos com joias caras. Meu pai se envolvia cada vez menos, passando a maior parte do tempo sozinho no seu pequeno barco de pesca pessoal. Então veio a Covid, e a indústria de restaurantes colapsou da noite para o dia. Uma operação bem administrada poderia ter resistido à tempestade, já resistimos a muitas no passado. Mas a má gestão de Todd deixou a empresa sem reservas e com montanhas de dívidas. 14 meses depois que me afastei, meu telefone tocou às 11 da noite. Era minha irmã, chorando tanto que mal consegui entendê-la. Jake, precisamos, por favor, Jake, quando se acalmou o suficiente para falar, contou que a empresa estava falida. O banco havia prendido 4 dos barcos. As tripulações restantes estavam há 3 semanas sem pagamento. Meu pai havia sofrido um pequeno infarto por causa do estresse. Onde está o Todd? Perguntei, já sabendo a resposta. Mais soluços. Ele se foi. Esvaziou nossa conta conjunta e desapareceu. Deixou um bilhete dizendo que a empresa faliu porque papai não deixou que ele implementasse totalmente sua visão. Eu quase ri da absurdidade disso. Então agora você quer minha ajuda, Jake? Por favor, o coração do papai. Os médicos disseram que ele precisa evitar estresse, mas o banco está ameaçando tomar a casa, já que ele a usou como garantia para um empréstimo que o Todd o convenceu a fazer. A gente não sabe o que fazer. Parte de mim queria dizer eu avisei. Parte de mim queria desligar e deixar que eles lidassem com a bagunça que criaram quando me colocaram de lado. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava de pescar com meu pai quando eu tinha 8 anos, a parte que ainda amava minha irmã apesar de tudo, não conseguiu fazer isso. Eu passo aí amanhã para olhar os documentos, disse por fim. Não prometo nada. No dia seguinte, entrei na casa da minha infância e encontrei meu pai, aparentando 10 anos a mais, sentado à mesa da cozinha cercado de avisos de inadimplência e documentos legais.
Minha irmã não conseguia nem me encarar. A casa estava uma bagunça, com caixas de mudança por toda parte. Eles estavam se preparando para a possibilidade de ter que sair dali. Desculpa, filho, disse meu pai baixinho. Você estava certo sobre tudo. Descobrimos que Todd tinha fugido para o México com mais de $200 mil desviados. Ele havia forjado a assinatura do meu pai em vários documentos, o que talvez nos ajudasse legalmente, mas o negócio ainda estava em ruínas. Ele estourou os cartões da empresa, esvaziou as contas corporativas e ainda pegou empréstimos usando os ativos da empresa como garantia. Minha irmã estava em choque. Eu realmente achei que ele me amava, disse, com a voz vazia. Defendi ele contra todo mundo, e ele só estava me usando para chegar até o negócio. Eu queria dizer, sério, mas vendo ela destruída daquele jeito, não consegui dar o golpe final. Em vez disso, comecei a agir. Liguei para meus contatos na indústria. Consultei Marcos para obter orientação legal. Entrei em contato com clientes que eu não havia levado para Harborside, para ver se aceitariam voltar sob nova gestão. Liguei até para o Capitão Mike, que agora trabalhava em outra operação de pesca, pedindo conselhos. O estrago era extenso. Todd não só arruinou financeiramente a empresa, como também destruiu sua reputação no setor. Fornecedores não foram pagos, clientes receberam produtos de baixa qualidade, e a frota foi tão negligenciada que 2 barcos nem estavam mais em condições de navegar. Mas decidi dar uma última chance. Não pelo meu pai ou pela minha irmã, que traíram minha confiança, mas pelo meu avô, pelo legado que ele construiu, pelos funcionários que foram leais a nós por décadas. Foram 6 meses de jornadas de 80 horas por semana, batalhas judiciais, refinanciamentos e reconstrução da confiança, mas conseguimos salvar 2 dos barcos e manter a empresa viva, embora em escala bem menor. Minha irmã voltou à faculdade para terminar o curso de administração, humilhada pela experiência. Meu pai aos poucos recuperou a saúde e o orgulho, enquanto trabalhávamos lado a lado. Uma noite, enquanto analisávamos os números no escritório e víamos lucro real pela primeira vez desde que Todd assumiu, meu pai olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eu devia ter confiado em você, Jake. Você sempre foi o coração desse negócio. Igual ao seu avô. Não respondi. Não precisava. A lição foi aprendida do jeito mais difícil. Às vezes, penso no Todd, provavelmente tomando drinks numa praia, com outra mulher que ele está enganando. Mas aí eu olho pro que reconstruímos, algo sólido, honesto e real. Algo construído com trabalho duro e confiança. O karma é implacável, mas a justiça também é. 2 meses atrás recebemos uma ligação do FBI. Descobriram que Todd tinha aplicado golpes parecidos em outras empresas antes da nossa. Estavam investigando ele há anos, e nosso caso deu provas suficientes para emitir um mandado internacional. Congelaram ativos dele em 3 países, e há relatos de que foi visto em Cancún. Ele não vai viver no luxo por muito mais tempo. Quanto a mim, sou agora o proprietário e CEO oficial do que renomeamos como Founding Father Fishing, em homenagem ao meu avô. Papai assinou a transferência de sua parte restante para mim, mantendo apenas 10% como consultor. Finalmente está aproveitando uma semi-aposentadoria, saindo nos barcos quando quer, mas confiando a mim as operações do dia a dia. Minha irmã trabalha na contabilidade, onde posso mantê-la sob vigilância, mas tem se provado todos os dias. O desastre chamado Todd a humilhou de um jeito que nada mais conseguiria. Semana passada, ela encontrou um erro de faturamento que nos salvou $155 mil. É um começo. Estamos com 3 barcos em vez de 8, mas todos bem mantidos e funcionando com eficiência. Recontratei o Capitão Mike e o Rei, dando a ambos participação na empresa para que nunca mais pensem em sair. Alguns dos nossos antigos clientes voltaram, e estamos aos poucos reconstruindo nossa reputação no setor. Todas as manhãs ainda vou à academia às 5 horas. Ainda trabalho até o pôr do sol. Ainda inspeciono pessoalmente cada barco antes de zarpar. Alguns chamam isso de obsessão. Eu chamo de se importar com o que você constrói. Mês passado, levei nosso barco mais novo ao mar sozinho, uma viagem de 14 horas em mar agitado que nos rendeu uma das maiores cargas da história. Nada se compara à sensação de voltar ao porto com o porão cheio, sabendo que você venceu tudo que o oceano jogou contra você. Papai às vezes me olha com uma mistura de orgulho e arrependimento. Sei que ele ainda se culpa por causa do Todd, por quase ter perdido tudo que nossa família construiu. Uma noite, após um dia particularmente bom, ele tentou se desculpar de novo. Filho, eu interrompi. Já passou,
pai. Água debaixo da ponte. Agora estamos seguindo em frente. Ele assentiu, entendendo que há coisas que não precisam ser ditas. O negócio pode ser menor agora, mas é mais forte. É meu. E ninguém vai tirar isso de mim de novo. Às vezes, a melhor vingança não é dar o troco, é reconstruir melhor do que antes. Todd tentou nos destruir, mas no fim, ele nos forçou a desmontar tudo e reconstruir a partir da fundação. Agora somos mais enxutos, mais inteligentes e mais determinados do que nunca. Ainda não tirei férias há 2 anos. Não tenho um relacionamento sério há ainda mais tempo. Mas quando estou de pé no cais ao amanhecer, vendo nossos barcos partirem para o mar, meus barcos, minhas tripulações, meu legado de família, sei que tudo valeu a pena. É isso sobre negócios de família, eles não são apenas sobre ganhar dinheiro. São sobre legado, sobre orgulho, sobre construir algo que dure além de você. Todd nunca entendeu isso. Ele viu nosso negócio como algo para explorar, para sugar dinheiro rápido. Ele nunca entendeu que o que torna um negócio de família especial é a parte da família, as gerações de conhecimento, o orgulho de fazer as coisas do jeito certo, a responsabilidade que você sente com aqueles que vieram antes e com os que virão depois. Então, se você está lendo isso e lidando com seu próprio Todd, meu conselho é simples: lute com todas as forças pelo que importa. E se perder essa luta, esteja pronto para ir embora e recomeçar. Às vezes, essa é a única maneira de realmente salvar o que é importante. O negócio pode ser menor agora, mas é meu. E ninguém vai tirar isso de mim de novo.